Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta, passamos mais uma semana, não é verdade? Estamos estudando o livro de Daniel. Daniel é muito interessante esse livro porque realmente ele é um homem notável na questão de obediência, de um homem que realmente é fiel nas coisas do Senhor. E ao observarmos até o momento, nós temos visto várias coisas. Desde quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis que nós estudamos, depois o dilúvio, na verdade, que tudo foi destruído, Deus determinou o juízo ali, o chamado de Abraão, e na sequência nós vemos essa nação se formando, e agora eles estão em cativeiro na Babilônia. Então Daniel, ele já está há um certo tempo lá na Babilônia, e vamos estudar algumas coisas que ele escreve no livro do capítulo 9, do livro de Daniel. Então vamos junto comigo? Muito bem. Veja, ele faz uma oração no capítulo 9. Essa oração ela é muito interessante porque nela vai ter um desfecho futuro, profético. Nós vamos entender quando que a igreja aparece nessa história. Então, eu decidi fazer todo esse trabalho de estudar as coisas do Velho Testamento para que as pessoas entendam quando que a igreja surgiu, né? As pessoas entregam as suas vidas para o Senhor Jesus, mas não sabem como que a história da igreja aconteceu, né? Como surgiu a história da igreja. Então, começa lá atrás com Israel, né? A igreja ela é oliveira enxertada, né? Conforme diz a palavra do Senhor Jesus lá na parábola. Então nós, dentro desse contexto, nós vamos entendendo desde lá de trás, a história, antes de Cristo, né? Para que nós possamos nos situar com uma certa visão mais clara, mais abrangente. Então, em Daniel 9, ele começa fazendo uma oração. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, já não é mais Nabucodonosor. Lembra da aula passada? Se você não assistiu, é bom dar uma olhadinha, né? Você vai ver que é um novo rei que está ali. É o segundo momento do império, da estátua. Lembra que o sonho de Nabucodonosor revelava os impérios, as etapas dos impérios? Então, aquele império de ouro já passou. Nós estamos na segunda fase, que é o tronco, né? Que é prata. E o rei que está ali, que assumiu o império, agora é Dario. Então, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, olha que interessante. Daniel, ele sofria muito pelo estado da sua nação estar cativa na Babilônia. Então ele começa a estudar para ver quando que isso ia acabar. Ele vai lá nos livros das profecias, no livro do profeta Jeremias, né? E ele começa a estudar. E ele encontra uma coisa chave no livro do profeta Jeremias, né? No versículo 1 e 2, conforme nós lemos ali. No versículo 1 e 2 diz assim, ó. Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Então, tinha um número determinado para tudo aquilo acabar. Havia um tempo para esse cativeiro acabar. Então, Daniel estava ali preocupado, estava estudando, buscando as informações para saber quando que Israel ia voltar a ser Israel, no seu território novamente, e não estar mais debaixo de um cativeiro. Então, veja. Olha o que diz a profecia do livro de Jeremias. Jeremias era bem antes dele, né? Então, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, veja, tinha um período ali. Então, Daniel, ele olha aqui nesse versículo e fala, poxa vida, eu já estou bem velhinho já. Estamos aqui durante um bom tempo, estamos aproximadamente 67 anos aqui. Ele contou, né? Pelas contas dele. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor,
como também da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então aquele império ele vai ruir, né? E vai ser um momento que eles serão libertos, né? Olha só, quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor. Então é um tempo que vai cessar toda essa iniquidade. Então Daniel, ele começou a fazer a conta, ele já tinha 67 anos na Babilônia, então faltava apenas 3 para se cumprir a profecia. Por quê? O ano da queda de Jerusalém, quando Jerusalém foi levado cativo, né? Ele fez a conta, seriam 70 anos. Vamos continuar aqui no texto. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum e pano de saco e cinza. Então Daniel, ele toma uma atitude, ele se humilha e ele faz uma oração fantástica. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Só para a gente abrir um parêntese aqui, veja que Daniel ele não era um homem que tinha cometido essas transgressões, né? Ele se coloca no lugar. A oração de Daniel é uma oração intercessória, né? Muito legal. E ele está ali se colocando como culpado também. E essa oração faz um efeito muito bacana. E ele, baseado nessa palavra, ele se enche de esperança, né? Ele fala: olha, como está perto do fim, eu acredito que vai ter uma coisa boa que está prestes a acontecer, né? Ele se enche de esperança pela restauração do povo dele, né? E ele orava 3 vezes ao dia, na sua janela, olhando para Jerusalém. A gente já viu na aula da semana passada que até criaram uma situação constrangedora, né? Colocaram ele na cova dos leões porque ele tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia e os invejosos armaram para ele. Mas Deus esteve com Daniel todo o tempo. Daniel faz a sua parte pagando o preço da oração. Ele se coloca, né? Ele se humilha. E ele fala em palavras fortes, né? Ele fala assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha por causa das nossas transgressões. A nós pertence o corar de vergonha, porque temos pecado contra ti, ó Senhor, nosso Deus. Pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. Então Daniel ele se coloca na situação de pecador junto com o povo. E ele nomeia os pecados, né? Veja, no versículo 5 ele fala que nós fomos rebeldes, nós apartamos dos seus mandamentos. No versículo 6, nós desprezamos a tua palavra, não demos ouvidos, né? Nem aos teus servos, nem aos profetas. O profeta Jeremias, inclusive, era ridicularizado naquela época. Desobediência, né? Não obedecemos a tua voz. Não orar, apesar disso não temos implorado a favor do Senhor, na parte B do versículo 13. Então veja, rebeldia, desprezo, desobediência e não orar. Então Daniel ele coloca ali na frente do Senhor, em oração, os seus erros. Ele aponta os erros da nação dele. E olha o versículo 18 e 19. Inclina a Deus. Então ele pede para o Senhor inclinar os seus ouvidos. E ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Ele fala: Senhor, olha a nossa situação. Olha como é que nós estamos. E olha para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça. Ou seja, nós não somos merecedores de nada. Nós não somos pessoas dignas. Mas em tuas misericórdias, ele se apoia na misericórdia do Senhor. E ele clama, ele insiste: ó Senhor, ouve, perdoa, atende-nos, age. Não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.
Tem um versículo dito lá atrás, né, que Jeremias, se o meu povo que clama pelo meu nome confesse humilhar, eu perdoarei as suas iniquidades e sararei a tua terra. Então ele clama, né? O povo que chama pelo teu nome. Daniel, ele se humilha perante o Senhor. Então vamos ver as 70 semanas de anos, né? Veja agora versículo 20 e versículo 27. Só para a gente entender o contexto aqui. Versículo 20. Ele continua na oração. E olha o versículo 20, o que diz. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, olha o que acontece. O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha que coisa impressionante. Enquanto ele estava orando nesse propósito de Israel, focado nessa questão de entender, de fazer acontecer de fato a libertação de Israel, um anjo, Gabriel, vem e toca nele e começa a dizer coisas incríveis. Veja bem, no princípio das suas súplicas saiu a ordem. Olha só, quando você começou a orar, Daniel, eu já recebi uma ordem para eu vir ao teu encontro. Olha que interessante. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, veja, olha que interessante. Daniel não tinha nem acabado de orar, ele tinha começado de orar. O anjo Gabriel já recebe uma ordem, tipo assim, vai lá. E no princípio da oração, ele já veio na direção de Daniel, para declarar para ele que ele é muito amado e as coisas que ele precisa entender, que ele vai falar sobre a visão. Já pensou? Deus mandar um anjo na sua direção e falar que você é muito amado? Isso é muito especial, não é verdade? Então vamos ver o que Gabriel vai falar com Daniel. Isso aqui é muito interessante. Vamos junto. Ele fala assim, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Versículo 24. Então veja, essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo que é? Israel. Então o anjo Gabriel, ele está falando sobre um tempo. Ele está falando sobre algo que vai acontecer durante um período. E sobre a tua santa cidade. A fim de que? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então vamos ver isso de uma forma mais detalhada. As 70 semanas que o anjo está falando para Daniel são anos, né? Então todos os teólogos que estudam sobre escatologia, para quem não sabe, é o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos, né? O nosso tempo. Nós estamos falando de coisas que estão sendo escritas há 459 anos antes de Cristo, né? Por volta ali do anos de 500 anos antes de Cristo. E são coisas que estão sendo escritas no qual envolve os dias de hoje, porque vocês vão entender sobre esse tempo. Então, olha, o anjo fala, vai acontecer um tempo, né, determinado, que são 70 semanas. Então, 70 semanas. Então, 70 vezes 7 é igual a 490 anos. E isso tem um propósito, né? Vamos ver assim. As 70 semanas se cumprem em 3 etapas. Então, por exemplo, 7 semanas é igual a 49 anos. Então, é o primeiro estágio. Depois, 62 semanas, 434 anos. E a terceira, que é a última semana, de 7 anos. Então, olha só. Esta última semana é dividida em 2 partes, 3 anos e meio.
vai ficar mais claro, né? Vamos entender um pouquinho. Gabriel anuncia a restauração de Jerusalém e a vinda de Cristo. Olha só, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, olha, quando que começa o negócio? Começa quando eles recebem a autorização para sair da Babilônia e voltar para a terra deles lá para construir o templo, né? Eles estavam presos na Babilônia, então o anjo fala assim, ó, quando vocês receberem a ordem que vocês podem voltar lá para construir o templo de novo e reedificar a cidade, ali vai começar a contar o tempo, né? Ali vai começar a contar esse tempo que eu estou falando de 70 semanas. E olha só, esse decreto ele aconteceu mesmo. O rei Artaxerxes, né, que assume o trono naquela época, ele é um rei persa, ele ordena a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então, Neemias, ele sai da Babilônia e vai para onde era o território de Israel. Ele chega lá e encontra tudo desolado, tudo destruído, né? Porque Nabucodonosor tinha destruído tudo. E ele toma uma atitude de reconstruir os muros, né? Porque a primeira coisa que você faz numa cidade para proteger a cidade é construir os muros. Porque os inimigos estavam sempre entrando lá, atacando, destruindo, dava trabalho. Então os muros trazem mais segurança. Então Neemias reconstrói o muro e Esdras reconstrói o templo. Então de 455 a 406, quando o rei Artaxerxes ordena a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Isso vai dar quanto? 49 anos, né? Então, eles gastaram 49 anos para construir o muro, a cidade e o templo. Veja, 49 anos, isso corresponde a 7 semanas, né? Que nós tínhamos feito a conta aqui. Agora falta o segundo período, que são as outras 62. Então, as 62 semanas vão ser contadas até o momento de Jesus. Então, ó, versículo 25. Até a ungido ao príncipe, de 406 a.C. a 27 depois de Cristo, da reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus. Então, olha que interessante. Jesus, ele marca o final do segundo período. Então 7 semanas, né, que é o início para reconstruir o muro e o templo. Depois 62 semanas se cumpre quando Jesus morre. Então nós temos 7 mais 62 vai dar 69. Concorda comigo? Olha lá, vamos ver junto. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Versículo 27, nós lemos aqui, ó. E ele firmará um concerto com... Isso. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então vai acontecer mais um evento aí. Mas vamos voltar às contas. A primeira semana, que são 49 anos, né? Reconstrução de Jerusalém. Então ele sai lá da Babilônia e reconstrói o muro e o templo e a cidade. Depois, até a vinda e a morte de Jesus, vai passar um período de 434 anos, né? Que é a segunda etapa, a segunda etapa que nós dividimos as semanas, são 62 semanas, vai dar um total de 69 semanas. Então são 483 anos da restauração de Jerusalém até a morte de Jesus. Mas não são 70 semanas, né? Falta uma, não é isso? Mas e a última semana para completar as 70 semanas?
A última semana é dividida em duas partes. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que vai dar 7, que é a última semana. Veja, a última semana de anos se refere ao tempo do fim, os 7 anos da grande tribulação. Você já deve ter ouvido falar sobre tribulação, grande tribulação, até noticiários falam, né? Vai vir uma grande tribulação, aí os crentes falam grande tribulação. Então essa última semana, então das 70 semanas, a primeira semana, que são 7 anos, refere-se à reconstrução do templo, né? Da reconstrução dos muros lá, quando ele sai do cativeiro. Aí se passa depois 62 semanas até a morte do Senhor Jesus. E aí começa a espera da última semana, né? Que são 7 anos da grande tribulação. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, versículo 26. Então, Jerusalém é destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. É interessante isso, né? Porque esse momento aqui, ó, ele é um marco. Jerusalém é destruída pelos romanos no ano 70. Aqui para o relógio. É como se parasse o relógio. Então o relógio de Deus, que é Israel, ele para. A gente já ouviu falar, Israel é relógio de Deus. Sim, porque quando Daniel determina os tempos, né, pelas profecias que o anjo fala para ele escrever, os tempos eles são desenhados por etapas. Por isso que Israel é chamado relógio de Deus. E dentro dos eventos, né, dentro dos fatos, dos momentos, as coisas acontecem conforme é determinado para Israel. Por isso que o mundo, dentro da visão escatológica, ela segue os fatos que acontecem com Israel. E veja, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. No versículo 26, ó, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e destrói tudo. Então Jesus tinha morrido, né? Tinha sido levado aos céus, tinha sido a ascensão, né? Ele já estava na glória, e o seu fim, ou seja, com uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, ali o anjo já está falando, após esse momento que o Senhor Jesus ele morre, acontece um fato. A cidade vai ser destruída de novo, né, pelo rei Tito. Tudo vai ser destruído. E haverá uma inundação, né, de guerra e determinadas assolações. Então, os acontecimentos virão na sequência com várias coisas que a gente já viu que se cumpriram. Essas profecias todas se cumpriram. Nós vimos várias grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o próprio Senhor Jesus, ele fala dessas mesmas profecias, né? Jesus detalha, né, sobre os tempos do fim. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, né? Então, ele está falando do anticristo, tá? O anticristo é um homem que vai se levantar para governar o mundo. E ele vai fazer alianças, ele precisa pôr em ordem o caos. Olha só o cenário que nós estamos vivendo hoje. Pandemia, economias quebradas. Então nós estamos nos direcionando para um tempo onde as coisas vão ter que ser colocadas em ordem. Então eles vão ter que seguir uma regra mundial para ficar mais lógico para as coisas se ajustarem, não é verdade? Então, de acordo com a visão que nós temos dessa profecia, um homem vai se levantar para colocar as coisas em ordem. Não sabemos se isso já está por esses dias após a pandemia. Não sabemos se vai demorar mais um bom tempo ainda, as coisas terem que piorar mais. Eu não sei, só sei que o mundo
vai precisar de uma coisa mais globalista, uma coisa mais organizada, porque os países eles têm muito conflitos comerciais, né? Então eles se reúnem em blocos. Você tem o bloco dos BRICS, o bloco do mercado comum europeu, o bloco das Américas, do Mercosul. Então vai chegar o momento que eles vão falar, vamos parar com esse negócio de bloco. Nós vamos pegar e nós vamos fazer uma coisa organizada a nível mundial para que o comércio, para que as negociações sejam mais diretas e para que nós tenhamos objetivos claros, né, sobre tudo isso. E olha só, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ver aqui o texto. Ele firmará um concerto com muitos. Então veja bem, ele está falando aqui que o anticristo vai fazer uma aliança. Serão contratos comerciais, né? Ele vai fazer um contrato assim por um período de uma semana. Então lembra que nós estávamos falando sobre uma semana, eram 7 anos? Então ele vai fazer um contrato. Fala, nós vamos fazer uns acordos aqui comerciais, um acordo assim, dentro de regras por 7 anos. Só que na metade desse tempo aqui, na metade desses 7 anos, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que significa isso? Os judeus estão prestes a reconstruir o templo novamente. E pelo que nós entendemos dentro desse versículo, eles vão voltar a fazer sacrifício. Os judeus, eles vão voltar a fazer as coisas que eles faziam. Eles têm tudo preparado. Então vamos dar uma olhada aqui em umas coisas aqui sobre a ovelha vermelha do sacrifício de Israel. Vamos ver aqui. Então, a novilha vermelha, ela já existe. Essa ovelha vermelha é algo que já se cumpriu. Então, essa ovelha vermelha, ela está pronta para se cumprir. Então, Israel está prestes a iniciar novamente a reconstrução do templo e fazer essa novilha já nasceu, ela já existe. A novilha vermelha nasce em Israel e poderá cumprir a profecia bíblica sobre o fim do mundo. Então veja, essa ovelha já existe, ela já está pronta para as coisas do sacrifício voltarem a acontecer, né? Eles estão prontos para voltar a fazer as coisas que eles faziam no templo. Então, esse versículo aqui, o sacrifício, ele vai ser cessado depois de 3 anos e meio. Então veja, Israel vai voltar a fazer o sacrifício, vai voltar a fazer os hábitos sacerdotais. O anticristo, ele vai fazer essa aliança por uma semana com as nações, e no meio desse período de 3 anos e meio, ele vai falar para Israel, para vocês não vão fazer mais sacrifício. E isso vai ser um marco. Nós como igreja, nós sabemos como as coisas acontecem, porque os tempos e os eventos nos revelam em que posição que nós estamos na história. E olha só aqui a parte B do versículo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. E ele vai ter controles, né? Ele vai criar vários controles. Apocalipse 13:18 diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Há muita especulação sobre isso. A gente não sabe como que vai acontecer em detalhes, há muitas hipóteses, mas ele vai criar um controle universal, né? Ele vai criar um controle universal a nível
saber quem é quem, onde as pessoas estão, quem tem poder de compra. Então a informação ela está caminhando para isso. O dinheiro vai acabar, provavelmente. Ontem no mercado eu estava ouvindo lá as orientações para evitar contaminação do vírus. E uma das coisas que eles aconselham é pagar com cartão, não usar dinheiro. O dinheiro na mente das pessoas já está sendo conscientizado que é algo anti-higiênico, que passa infecção, pode proliferar um vírus. Então, nós vamos caminhar para um controle visual, algo realmente que seja eficiente. E a gente sabe que o código de barras realmente ele é muito eficiente. E um código de barras numa região fácil de leitura vai identificar quem é você, os seus hábitos, se você é diabético, qual o medicamento controlado que você está tomando. Então as coisas serão mais rápidas, né? Então a pessoa provavelmente, por exemplo, é internada no hospital, não precisa perguntar onde estão os documentos dessa pessoa. A pessoa já tudo o que está acontecendo, se a pessoa tem um tipo sanguíneo tipo A, tipo B, se a pessoa não pode tomar antibiótico, quanto que a pessoa pode usar como crédito, muitas coisas vão estar associadas nesse controle universal. Versículo 27, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vai vir algo realmente que vai destruir tudo, que é quando o Senhor Jesus vai vir e vai acabar com tudo. Uma coisa é certa, Jesus está voltando, prepare-se. O livro do Apocalipse, ele fala em detalhes sobre a profecia de Daniel. Então nós vamos ver mais algumas coisas na próxima semana, sobre alguns detalhes da operação desse anticristo. Algumas coisas que é interessante a gente saber. Mas uma coisa é a mais importante. Nós temos que estar firmados com o Senhor Jesus. Estarmos preparados para a sua volta a qualquer momento. Amém? Que Deus abençoe e semana que vem a gente volta.